A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembro a todos sobre o nosso curso de cuidador de idosos, patrocinado pela Sopa dos Pobres, com o apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do bairro Benfica, saída para Nova Era, já bem no finalzinho da rua. Então venham para cá participar desse curso gratuito de 3 a 21 de fevereiro, segundas, quartas e sextas-feiras, 3 vezes na semana, horário de 8 às 11. Para se inscrever, favor enviar seus dados pelo WhatsApp 0 operadora 32 98841 4600, repetindo 32 98841 4600. Nome completo, o endereço, o CPF, o telefone particular, nome do pai e da mãe. No início do curso você apresenta os documentos para a pessoa responsável. Então nós aguardamos, aproveite, faça o curso Cuidador de Idosos, uma maneira que você tem de uma nova profissão, de ganhar dinheiro e também de auxiliar pessoas. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre horizontes espirituais. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre horizontes espirituais. Estariam os princípios espíritas endereçados à segregação para o uso exclusivo daqueles irmãos que carregam provas visíveis no plano material? Será? É um grupo segregado? Não. O espiritismo é o cristianismo redivivo, né, para todos. Encontramos com frequência na Terra quem suponha deva ser a nova revelação limitada ao trabalho em favor dos que sofrem a penúria do corpo sob pena de perder a própria simplicidade. Entretanto, a fulguração solar será menos luz quando clareia o recôncavo de um vale e o topo de um arranha-céu ao mesmo tempo.
E acaso a fonte se diminuirá em grandeza por deixar-se canalizar em serviço à cidade grande após haver saciado a sede aos lares do campo? Obviamente que não. Então, mais uma vez eu volto a dizer, o Espiritismo para todos. De certo, a mensagem da vida maior tem significação mais imediata em auxílio a quantos se vejam no mundo em dificuldades abertas, seja no chão das exigências primárias da natureza ou na sombra das grandes tribulações em que a inconformidade os compele a se tornarem francamente infelizes. Imperioso, porém, pensar naqueles outros companheiros da humanidade que a vida situou em outros setores. O Espiritismo não está voltado somente para aqueles necessitados. A gente ouve muito isso aí. Os espíritas gostam de fazer caridade, gostam de fazer sopa para pobre e distribuir roupa. Ora, a missão da doutrina espírita é grandiosa. Ela vai instruir o espírito imortal. Obviamente, nós trabalhamos na área assistencial, também por necessidade. E não tem como discordar do Cristo. Quando Jesus divide pães e peixes para saciar a fome, entendemos que mata a fome do homem e depois você o instrui, porque com a barriga vazia, provavelmente ele não vai te ouvir. Mas não é nem considerado caridade, isso é uma obrigação. A maior caridade que se faz à doutrina espírita é a sua própria divulgação. E a maior caridade que você pode apresentar ao outro é perdoar aquele que serviu de entrave para o seu desenvolvimento. A caridade do Espiritismo é aquela caridade como entendia Jesus, famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias, perdão das ofensas. Essa é a caridade que o Cristo ensinou-nos. A mensagem da vida maior tem significação mais imediata no auxílio. Não é a face externa da criatura que lhe determina o grau da necessidade espiritual. Dói-nos ver as mãos que se nos estenderam nas ruas. No entanto, será justo igualmente compreender os obstáculos daqueles que se asfaltam em serviço para que haja pão tanto quanto possível à mesa de todos. Então você pode ser indulgente, caridoso com aquele que está na rua a mendigar, mas também com aquele pai de família que luta todos os dias de sol a sol para sustentar os seus. Aflige-nos registrar os empeços do amigo em profissão singela, cujo salário não lhe satisfaz a todos os requisitos da vida simples, mas não nos será lícito esquecer os óbices daqueles que se atormentam na orientação da oficina para que o trabalho não se perturbe ou escasseie. Magoa-nos surpreender irmãos diversos, acomodados nas palheiras humildes que lhes servem de residência, contudo não podemos desconhecer os impedimentos daqueles outros que escanecem nas administrações, construindo caminhos ao progresso e traçando horizontes ao conforto geral. Todos nós temos nossas funções, não? Uns maiores, outros menores, mas todos temos responsabilidades com a vida alheia e com a vida própria. Sensibiliza-nos o martírio das mães que vagueiam nas vias públicas à busca de socorro para os filhinhos padecentes. Entretanto, seria injusto desconsiderar o sofrimento daquelas outras que se aniquilam pouco a pouco dentro da casa em posição de incessante sacrifício para sustentarem os descendentes de modo a que a dignidade humana possa honrosamente sobreviver. Não é um grupo específico que a doutrina espírita auxilia, são todas as pessoas, porque, como disse, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E Jesus disse que Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos. Reflitamos no conjunto dos problemas humanos e a ninguém deserdemos da verdade e do amor, de vez que em qualquer situação pertencemos todos ao nosso Pai, Deus, e segundo as nossas necessidades é natural que Ele nos atenda a cada um. Pedi e obtereis. Então, quando você tiver dificuldades, nós todos temos, obviamente, buscamos o auxílio do Senhor. O Espiritismo é um processo de integração do homem no mundo e não de fuga.
jamais de fuga. Todas as formas de isolamento social e de segregação religiosa são condenadas pela doutrina. Imagina se nós tivéssemos que dar assistência só mesmo àqueles que professam a nossa fé. É um absurdo, né? Eu vou te prestar o favor, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar pães e tal, porque você é espírita como eu. Que caridade é essa? Me dizem. Isso aí não, caridade não tem fronteira, não tem religião, não tem nada, não tem etnias, são todos. Os resíduos do sectarismo religioso, alimentados em várias encarnações, permanecem ainda bastante ativos em alguns adeptos, fazendo-os sonhar com isolacionismo sectário, que atenta contra a própria essência dos ensinos espíritas. É o fermento velho a que se referiu Jesus, como vemos no Evangelho. E não precisa ser só de encarnações passadas. Quantos companheiros que saem de outras correntes religiosas e tentam, dentro da doutrina espírita, inserir conceitos que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, imediatamente, ele vai ser chamado a atenção, dizendo, olha, isso aí é um ritual pertencente a uma outra crença, da qual respeitamos, mas não fazem parte dos postulados espíritas. O cristianismo teve de enfrentar esse mesmo problema em seu desenvolvimento. E apesar da vitória das correntes cristãs mais ativas, não foi possível evitar-se a criação de ordens e congregações dedicadas à vida contemplativa, empenhadas na fuga ao mundo para o encontro com Deus. Essa tendência à fuga é característica das religiões orientais. Basta compararmos a vida contemplativa e os ensinos disciplinares de Buda e os ensinos morais do Cristo, para vermos a diferença entre o espírito oriental e o espírito ocidental nas religiões. Na mensagem intitulada O Homem no Mundo, constante no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o seguinte trecho: não penseis que, ao vos exortar à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com o sentimento de pureza que as possa purificar. E no capítulo A Lei de Sociedade, de O Livro dos Espíritos, a afirmação é taxativa. Os homens são feitos para viver em sociedade. Os médiuns e doutrinadores espíritas têm uma missão eminentemente social. Para bem cumprir essa missão, devem servir-se de todos os meios, os mais eficientes possíveis, de divulgação da doutrina. E foi o próprio Jesus que ensinou que não devemos esconder a lâmpada embaixo da cama, mas colocá-la no alto, para que ilumine a todos. Chico Xavier nos conta os antecedentes da recepção dessa mensagem de Emmanuel. Como se vê, cada mensagem tem uma história, é provocada pelos anseios e necessidade dos que vão visitá-lo. Passemos ao seu relato. As tarefas da noite foram precedidas de várias indagações que pareciam concentradas num só assunto: as dificuldades do relacionamento em família. Os grupos de irmãos, procedentes de vários lugares, davam a ideia de haverem previamente combinado o encontro conosco para o debate do problema. Esposos em desarmonia, filhos e pais em desacordo, parentes que se queixavam de familiares diversos, pessoas que se haviam amado no círculo doméstico e acabaram por separar-se uma das outras sem abandonar a casa. Nesse clima começamos a reunião. O Evangelho segundo o Espiritismo ofereceu-nos no item 8 do capítulo 14 para estudo. Depois dos comentários feitos por alguns dos nossos irmãos presentes, nosso Emmanuel escreveu a página que lhe envio e que amigos nossos, domiciliados em cidades distantes, solicitaram que fosse encaminhada às suas mãos. Cumpro com prazer o que prometi. Desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal que conheceste. A convivência
te arrancou aos olhos as cores diferentes com que o noivado te resguardava o futuro que hoje se fez presente. Em torno, provações, encargos renascentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer e sofres. Entretanto, recorda que antes da união falavas de amor e te mostravas na firme disposição em que assumistes os deveres que te assinalam agora os dias, e não recues da frente de trabalho a que o mundo te conduziu. Se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria sem fins justos e dá de ti quanto possível para essa mesma criatura venha a ser como desejas. Diante de filhos ou parentes, outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-lo. São eles, presentemente na terra, quais o fizemos em outras épocas, e os defeitos que mostrem não passam de resultados das lesões espirituais causadas por nós mesmos. Em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência na trilha da evolução. É provável tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contato deles agora nos desagrade pela cisma de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Isso, porém, é motivação para auxílio, não para a fuga. Atentos ao princípio de livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar laço, sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. O divórcio é medida perfeitamente compreensível e humana. Toda vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, conquanto se erija em moratória de débito para resgate em novo nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia com proveito preciso. Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo. E tão só pelo amor com que amamos, mas pelo amor com que esperamos ser amados. Ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. Os familiares desagradáveis são hoje o que deles fizemos ontem. Nada acontece por acaso, sem razão em nossas vidas. Por isso diz Emmanuel, talvez o contato deles agora nos desagrade pela cisma da sombra que já deixamos de ter ou ser. Nessa própria existência terrena, isso acontece com frequência. Ao nos tornarmos adultos, não suportamos as peraltices das crianças, sem nos lembrarmos dias que também já fizemos quando criança. Ao nos enriquecermos, não toleramos os peditórios ou a incapacidade dos parentes pobres esquecidos do que fazíamos quando necessitados. Ao nos ilustrarmos, não suportamos nos outros a ignorância em que ontem vivíamos. Educamos mal os nossos filhos e muitas vezes os deseducamos a gritos e pancadas. Mas quando eles crescem, não suportamos o seu comportamento desrespeitoso, pelo qual somos responsáveis. Não os corrigimos em criança, nem os ajudamos na adolescência, mas o fizemos desorientados e depois não os toleramos. Nas vidas sucessivas, através das reencarnações, procedemos também dessa maneira. E quando eles voltam ao nosso convívio, não queremos aceitar, muito menos corrigir os seus defeitos. Na verdade, se não os aceitarmos hoje, como são, teremos de aceitá-los amanhã, pois as leis da vida exigem, segundo ensinou Jesus, que nos entendamos com os companheiros enquanto estivermos a caminho com eles. A fuga aos deveres atuais será paga mais tarde com juros devidos. Usando o livre-arbítrio, podemos rejeitá-los hoje, mas a contabilidade divina anotará o nosso débito para depois, com acréscimos, legal. O item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do problema das famílias corporais e espirituais. E o item 9 desse mesmo capítulo nos explica a mecânica dos pagamentos de dívidas morais através da reencarnação.
Os que desejarem aprofundar este problema devem ler com atenção os 2 tópicos citados. Em carta, Chico Xavier explica-nos os antecedentes da mensagem referente ao apego afetivo no meio familiar. Na noite anterior a uma de nossas reuniões públicas, estivemos juntos. Provavelmente, umas 50 pessoas no encontro amigo dedicado ao culto do Evangelho no lar. E o assunto dessa reunião doméstica foi a dificuldade para nos separarmos dos laços de família quando os entes amados escolhem caminhos diversos dos nossos. Como era natural, o tema foi ardentemente debatido. E na noite seguinte, antes da sessão pública, associando-se-nos irmãos de outras localidades, o assunto prosseguiu. Iniciadas as nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para o estudo o item 9 do capítulo 14, claramente colocado nas apreciações em foco. E ao fim da reunião, o nosso abnegado Emmanuel nos deu a página intitulada Desvinculação, que envia ao caro amigo na esperança de que ela nos sirva aos estudos e reflexões habituais. Para muitos companheiros na Terra, a desvinculação no campo afetivo é prova difícil. Desligamento do grupo familiar, distância da convivência, hora da diferenciação de alguém perante outro alguém. Se tiveres um momento assim, na posição de quem pode libertar associados de ideal e de afinidade, não hesites no bem por fazer. Aqueles que anseiam por independência e mudança, depois de compartilharem a vida, são pedintes de tranquilidade e renovação. Não precisam tanto de teu ouro e assistência, nome e prestígio. Rogam-te, acima de tudo, escoras de tolerância e bondade, a fim de que possam deixar sem que o espinheiro da mágoa te nasça no coração. Medita naqueles que um dia igualmente largastes para tomar embarcações outras, diferentes do navio em que se localiza a área doméstica, de modo a te fazeres ao mar profundo e vasto da experiência terrestre. Familiares que te amavam a presença e amigos que te disputavam a companhia se viram, de instante para outro, apartados de ti por efeito de tuas próprias deliberações. Assim nos expressamos porque frequentemente a harmonia da desvinculação depende daqueles que já amadureceram na vida física, aos quais se pede amparo e segurança, auxílio e aprovação. Se alguém ao teu lado te solicita o cancelamento de compromissos e deveres assumidos para contigo, concede a paz a quem necessita de paz, a fim de atender a impositivos da vida em outros setores de evolução. Realmente desejas que os descendentes se garantam para a felicidade. Não queres que os filhos bem-amados atravessem tribulações e enganos que te amarguravam a infância ou a juventude. Habitua-te a desaprovar as resoluções de amigos que se afastam para caminhos que já sabes estarem encharcados de lágrimas. Nem concordas em que os entes queridos venham a transitar por estradas que já trilhastes entre pedras e aflições. Entretanto, por mais nos doa ao coração, muitos daqueles que mais amamos chegaram à Terra exatamente para isso. Diante dos companheiros que se distanciam na convivência ou te dizem adeus para te reencontrarem mais tarde em outros e novos níveis de espaço e tempo, não lastismes e nem condenes, bendize e auxilie sempre. Os que partem ou se separam da estrada no dia a dia, esperam de ti, sobretudo, o patrocínio do amor e o refúgio da bênção. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um raio de sol. Quando o sol nasce pela manhã, é como se o sublime artista acendesse uma lâmpada de ouro. Toda noite, ele se esmera para extrair um novo colorido do dia novo. Ante os raios do sol que se espreguiçam, a tudo envolvendo, o verde brilha com maior intensidade. Das pétalas das flores, o orvalho vai sendo despertado
e se transforma em cristal líquido, refletindo os raios de luz. Logo, tudo é luz, vida, alegria, juventude. Os pássaros ensaiam seus cantos, recordando-nos que devemos saudar o dia com sorrisos. Eles nos dão a lição de que devemos iniciar o nosso dia sob a luz da oração. Oração que é louvor e gratidão. Eles voam livres, conquistando o espaço. Batem suas asas entre os braços verdes das árvores. Iniciam a labuta da construção dos ninhos, da busca do alimento para os filhotes, que aguardam sempre famintos. Essa faina nos recorda os ensinos de Jesus. As aves do céu não semeiam e nem ceifam, nem guardam sementes em seus celeiros. No entanto, nosso Pai por elas vela. É a rememoração da lição da confiança na providência divina. O sol desce com seus raios pelo jardim e vai despertando as flores, encolhidas em seu sono da noite. Elas se espreguiçam e abrem suas corolas aos beijos convidativos do astro-rei. O céu estampa a serenidade do azul e da beleza. O dia está pronto e nos diz: tudo é belo e suficiente para ser feliz. Basta que você abra os olhos e sinta. O calor do sol traduz vida também para a nossa alma. Tudo está preparado com carinho, porque é dia. E é neste dia que iremos viver. Crianças, jovens, homens e mulheres. Todas as manhãs, Deus nos homenageia com este espetáculo, que é cor, som e beleza. Mas, normalmente, nos mostramos apressados, preocupados. Levantamos rapidamente, preparamo-nos e saímos. Não temos tempo para saudar o dia. Ligamos o carro, andamos rapidamente, preocupamo-nos com o trânsito que nos impede a marcha mais rápida. Franzimos a testa, nervosos e aflitos, e nada percebemos do que nos rodeia. Seria muito bom que, como as aves, acordássemos mais cedo, saudássemos o dia, aproveitando para brincar com os raios do sol, ou simplesmente nos detivéssemos a contemplar o espetáculo da natureza. A Terra só continua a ser um planeta de intensas dores e aflições, porque ainda não despertamos para o bom e o belo que Deus dispõe diariamente à nossa volta. Assim como o sol dissipa a névoa da manhã, o ser humano deveria permitir que os raios do sol dissipassem a névoa do seu coração. Então, ele poderia sentir o calor em sua alma, conseguindo viver em plenitude e amar. Se o homem que caminha, sobrecarregado ao peso das dificuldades, resolvesse misturar o canto da sua alma ao canto dos pássaros, dissiparia a dor que lhe machuca a intimidade, da mesma forma que a neblina é espancada pelo astro-rei na manhã que surge. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, entre os problemas que enfrentamos de ainda um mundo turbulento, mas temos que nos amparar e nos apegar à família, que é a célula máter da sociedade. É o cadinho efervescente, mas é o reencontro de almas afins, tendo uma nova experiência para o aprimoramento. Então pedimos, Senhor, que abençoe todas as famílias de todo o nosso globo, que haja paz entre os homens, principalmente no seio familiar, e que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz por mais um aprendizado e que possamos viver esses ensinamentos por onde quer que transitemos, com muita paz, com muita luz, com muito amor. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, meus conterrâneos miraienses, vargem-alegrenses. Estou desde ontem aqui, mas a semana que vem retorno a Juiz de Fora.
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.